Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a estratégia do governo do Lula, que é se dar bem, ganhar dinheiro, botar os amiguinhos, né, fazer todas as vontades do Lula, como muito bem apontou o J.R. Guzzo. E onde é que isso vai nos levar em termos políticos, né? Essa notícia foi sugerida por Peter de Sunguinha na Casa de Swing, Giuseppe Camoli e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o J.R. Guzzo mandou muito bem a real aqui. Vocês sabem que o Lula está comprando um outro avião, né? Ele queria pegar um avião da FAB e transformar em Aerolula, em avião presidencial. Agora já está falando em comprar um outro avião. Por quê? Porque ele quer ficar passeando por aí. O Lula é o presidente que mais viajou para o exterior nos últimos meses. Nesse período, né? Em 6 meses, o Lula já viajou para tudo quanto é lugar, gastou uma grana com viagem. E por que isso? Porque o Lula tinha a ideia, ele tem essa ideia. O sonho do Lula é o Nobel da Paz. Então ele saiu falando aí. O problema do Lula para ser o Nobel da Paz é que as ideias do Lula são ideias de um ditador fracassado do século passado. Então transparece, ele vai para o exterior achando que vai abafar. Não, vamos resolver o problema com uma cervejinha num bar e coisa e tal. Os dois lados têm que ceder. Umas besteiras que não tem lógica nenhuma, esse tipo de coisa. E ele acha que está abafando, ele acha que está resolvendo os problemas todos e coisa e tal. E aqui no Brasil ele não consegue resolver nada. E é isso daí. O Lula foi eleito apenas pelo pessoal dos isentões ali, da galera de falsa direita brasileira, que por algum motivo não gostava de Bolsonaro e aí quis colocar essa coisa, achou que essa coisa fosse resolver alguma coisa. Não. E aí o Lula pega isso, ele trata como se o povo brasileiro tivesse restaurado ele. Que não, ele foi absolvido de todos os crimes e agora ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ele não sabe que muito mais da metade do povo brasileiro continua achando ele um verme corrupto, ladrão, um safado que não tem nenhuma capacidade de governar o Brasil. É o jabuti no alto da árvore. Ninguém sabe como esse cara foi parar ali, né? Então, o que o J.R. Guzzo mostra aqui é isso daí. O Lula, ele está se guiando pelo interesse dele. Esse governo aqui é um governo pessoal do Lula. O Lula resolveu, ele não tem programa para o Brasil, ele não sabe o que vai fazer com a economia, ele não sabe o que vai fazer para desenvolvimento do país, para defesa, para relações exteriores, ele não sabe nada. O plano dele é ajudar o pessoal que ficou do lado dele na época que ele estava preso, punir as pessoas que ele julga que colocaram ele na cadeia ou que foram contra ele, e depois botar o pessoal do PT, né, as boquinhas do PT, todo mundo alimentado, dar dinheiro para todo mundo de alguma forma, e além disso aproveitar a vida, né, passear, ir para Abu Dhabi, Japão, não sei o que lá. Nenhum outro presidente viajou tanto em início de mandato assim, né? E agora o cara quer comprar um avião para ficar passeando aí com seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro do brasileiro, uma coisa totalmente inútil, porque alguém tem que falar isso pro Lula. Lula, não tem como, cara, você fez merda demais para sequer o pessoal cogitar o seu nome para o Nobel da Paz. Velho. Por mais que o Congresso da Noruega seja cheio de socialista, e é mesmo, tanto que elegeram um monte de gente da esquerda, elegeram o Nelson Mandela, elegeram o Obama como Nobel da Paz e coisa e tal, por mais que seja assim, a posição da Noruega é tão forte a favor da Ucrânia que se esse pessoal do Congresso lá que elege o Nobel botar o Lula como Nobel da Paz, é capaz de expulsarem esse pessoal da Noruega, né? Expulsar o plano Nobel, o prêmio Nobel de lá, porque putz grila. Só um idiota como o Lula para achar que tem equivalência entre as posições de Ucrânia e Rússia. Não, Lula, a Rússia invadiu a Ucrânia. Não tem equivalência, não tem meio termo, não tem que discutir um plano de paz, não. A Rússia tem que sair do território da Ucrânia e pronto. Aí depois a gente pode discutir o quê? Quanto que vai pagar de reparação, qual vai ser a punição, quanto tempo que o Putin vai ficar na cadeia. Enfim, essas coisas a gente pode negociar depois que os russos saírem do território da Ucrânia. Antes disso não tem o que negociar, tem que expulsar essa cambada de orc de lá, né? Enfim, mas o Lula acha que não, que tem que negociar e coisa e tal, né? Amante do Putin, né? Enfim, indicou o Cristiano Zanin, um advogado dele para o STF. Pegou o advogado dele, que foi o cara que ajudou ele durante o período da prisão, né? Que sempre é uma coisa traumática para qualquer pessoa. Pegou o advogado dele e colocou o advogado dele lá no STF, né? Que é a maior honraria, digamos, o topo da carreira de advogado no Brasil é você ser ministro do STF, né? Você pode virar juiz, pode virar promotor, você pode fazer um monte de coisa, e esse topo da carreira é extremamente limitado, porque são 11 vagas e só abre vaga muito de vez em quando. Tem que ser muito político. Ele pegou o cara que é o amigo dele, amigo pessoal, advogado dele, não tem nenhuma relevância em termos de doutrina,
de jurisprudência, de importância no direito brasileiro, o Lula pegou e premiou o cara com o STF. Esse governo, na verdade, é essa. O Lula pegou esse governo como se fosse propriedade dele e está usando para o bem, por que ele quer, para fazer o que ele tem vontade, né? E isso é o nível que a gente está. E a frustração maior com o Lula é justamente os eleitores da esquerda, porque o que eles estão percebendo, e o que está ficando claro para todo mundo, é que esse tipo de estratégia do Lula, isso vai dar merda. Está dando merda, né? Você comandar um país é uma tarefa complexa. No momento que você abre mão disso para deixar as coisas correr e fica preocupado em fazer suas vontades pessoais, você corre um risco enorme de fazer um governo de merda, daí você não vai conseguir fazer suas vontades pessoais nenhuma, e o pessoal vai perceber que foi enganado no final das contas, né? Se vai dar tempo de fazer um impeachment ou não, se vai ter ou não vai ter, não interessa, mas o governo já está ficando desacreditado até entre o pessoal da própria esquerda. E isso é que é o maior medo da esquerda, o pessoal que apoia o Lula. O Lula está fazendo um governo tão ruim, está transparecendo tanto esse egoísmo dele, esse negócio de tratar o governo como se fosse um prêmio que deram para ele. Ah, ele ganhou um prêmio, então ele vai usufruir desse prêmio. Não é assim, o presidente ele tem que governar, tem que administrar o país, né? Tá ficando tão na cara isso para a população que ele está queimando não só ele mesmo, como está queimando a própria esquerda, né? A própria esquerda vai ter dificuldade depois em mostrar que tudo bem, assinaram a cartinha da democracia na época do Lula, sem motivo nenhum. Bolsonaro nunca fez nada fora da Constituição, nunca se recusou a sair em momento algum. Estão inventando um monte de tentativa de golpe que nunca houve. Agora, esse cara é perigoso. Esse cara está se alinhando com tudo quanto é ditador de esquerda que tem no mundo. Esse cara está colocando o nome do Brasil do lado de gente como Putin. Então, assim, ele está se queimando no final das contas. Ele está queimando a esquerda aqui, está queimando o Brasil com essa coisa, né? Além disso, está vivendo o pior momento com relação ao Congresso, é o que a gente está vendo. Ele não tem força, por quê? Porque o Congresso é um Congresso mais à direita e o Lula não quer aceitar isso. O Lula acha que ele ganhou a presidência, ele manda no país, e não é assim. O Congresso, a presidência, né, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, em tese, fazem um sistema de pesos e contrapesos, pesos e contramedidas, né, que é freios e contrapesos, é isso daí. É um sistema de um controlar o outro. Então, de forma muito útil, né, o Congresso muito mais à direita está dificultando o trabalho do Lula. Qual que é o caminho disso daí? É negociar um meio termo. Não, ok, pode fazer as coisas, mas não pode ser tão à esquerda como ele está querendo. Ah, está querendo permitir que o MST invada tudo, que não sei o que lá, não sei o que lá. Não pode. O Congresso de direita não vai aprovar esse tipo de coisa. É o que está acontecendo agora. Então, o Lula, ao invés de negociar, ao invés de chegar mais para o centro, ele age como se o Congresso fosse o inimigo dele. Falou agora recentemente que a oposição tem que entender que perdeu a eleição. O Lula não perdeu, não. No Congresso, a oposição ganhou. Tudo bem, perdeu na presidência, mas no Congresso a oposição ganhou, né? Eu vou falar sobre isso num outro vídeo também, que eu vou fazer hoje, né? Enfim, o cara tá tão sem pé nem cabeça que ele tá chateado porque Bolsonaro não alterou o perfil do LinkedIn dele que diz que ele é presidente. Porra, que negócio é esse, cara? Ah, porque tá no perfil do LinkedIn dele, isso tem alguma importância? Olha como é que esse pessoal está se sentindo atingido por isso. Por quê? Porque a esquerda já teve no passado um poder tão grande de disseminar informação no Brasil que basicamente a população seguia o que a esquerda queria sem nem reclamar. Agora não tem mais esse poder. Aí eles ficam se sentindo atingidos de todos os lados. Caramba, que importância tem? Bolsonaro depois vai atualizar lá o LinkedIn dele. Que diferença faz isso? Esse tipo de reclamação, no final das contas, é o carimbo, o certificado de quem não sabe o que fazer da vida, quem está desesperado e não sabe o que está fazendo lá em cima. Mais uma vez, esse jabuti que está no alto de uma árvore que a gente não entendeu ainda. Quem botou esse jabuti no alto dessa árvore? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.